Com a minha especial saudação a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, aos senhores e senhoras que nos honram com a sua presença aqui, ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado. O assunto que me traz à tribuna nesta tarde, senhora presidente, é um assunto palpitante e que está em todas as rodas de nosso imenso país. É quase um consenso a necessidade urgente de uma reforma política no Brasil. Tanto que o tema entrou na pauta de prioridades da senhora presidente reeleita. É certo que começou errando, citando a ideia esdrúxula de um plebiscito, sendo forçada a voltar atrás logo em seguida, diante da grita geral do Congresso, da classe política como um todo e dos pensadores e formadores de opinião. Quem tem autoridade para executar a reforma política é o Congresso Nacional. Entendo que a senhora presidente, se quiser fazer uma proposta realmente concreta, deveria mandar um projeto de lei ao Congresso Nacional, com itens bem específicos, pedindo urgência para a votação, e já poderia fazer isso a partir de agora, uma vez que esta configuração do Parlamento é legítima para legislar até 31 de janeiro de 2015. Além do mais, cerca de 2/3 dos parlamentares foram reeleitos. Portanto, não há nenhum problema em iniciar essa discussão, entre aspas, ontem. Só após toda essa tramitação, o povo brasileiro poderia ser consultado por meio de um referendo popular. Eu entendo que esse assunto é primordial. Por exemplo, vejo nos jornais notícias dos endividados das campanhas. De pires na mão, eles pedem ajuda para saldar suas dívidas milionárias. Hoje em dia, entrar na aventura de uma campanha política requer coragem, disposição, uma excelente rede de relacionamentos e recursos, muitos recursos. Quando entrei na política, não era assim. Também já fazem muitos anos, dezenas e dezenas de anos. Fazia-se campanha na base do olho no olho entre o candidato e o cidadão, sem muita pirotecnia. Agora, toda a criatividade de marqueteiros caros, aliada à alta tecnologia, é usada para transformar a realidade em, entre aspas, um país das maravilhas. Ou, por outro lado, para prometer transformar, entre aspas também, o caos em paraíso. Tudo isso tem um custo. Aliás, tem vários custos e muitos compromissos interpessoais. Infelizmente, há uma imensa troca de interesses permeada pela máxima: é dando que se recebe. Pois bem, senhoras e senhores senadores, o brasileiro está cansado desse tipo de coisa. Recuperar com lucro o investimento feito no processo eleitoral é um dos motes que avaliza o contrato superfaturado, a licitação fraudulenta, a porcentagem em cima da liberação de recursos orçamentários e por aí vai. O cientista político Fábio Santos, tido como um dos principais estudiosos do legislativo do país, fez críticas contundentes à forma soldada como a senhora presidente Dilma pretende apresentar a reforma política. Para ele, pode representar um desastre institucional. Discordo de sua senhoria. Entendo que essa posição é muito radical. O Brasil precisa discutir, sim, a questão do financiamento de campanha. Sou favorável ao fim da doação empresarial a partidos e políticos, mas mantenho minha convicção de que é positiva a doação individual de pessoas físicas identificadas. Em relação ao financiamento público de campanha, posso me dizer incrédulo. Na realidade, ele já existe. Aí estão os programas eleitorais gratuitos de rádio e TV, os programas anuais de divulgação partidária e as cotas de sustentação financeira das estruturas administrativas dos partidos. Tudo isso
representam um elevado custo financeiro para os cofres públicos. Mas, senhoras e senhores senadores, o maior problema, a meu ver, é que o sistema de distribuição desses recursos é discriminatório, antidemocrático, uma vez que se baseia na representação parlamentar. Ou seja, quanto mais deputados na Câmara, maior é a receita, o que fere o princípio constitucional em que todos são iguais perante a lei. Além disso, as agremiações partidárias que estão majoritárias sempre querem mais para aumentar, entre aspas, a sua pança. São inúmeros itens dentro do tema reforma política que não podem passar em branco. Cito alguns que defendo: voto distrital puro, cláusula de barreira para evitar que a proliferação de legendas de aluguel continue a conspurcar o sistema eleitoral, pois só servem como moeda de troca. Limite à reeleição de parlamentares de qualquer esfera, no máximo a 3 mandatos. Exigência de licenciamento no período eleitoral para todos os candidatos à reeleição, inclusive os do Poder Legislativo. Poder sem armas. Assim, poder-se-á evitar o que ocorre hoje com o abuso do poder disfarçado, evidentemente com o uso da máquina pública e a influência dos meios de comunicação pela importância de suas funções que impõem conhecimento geral. Em relação ao convite de parlamentares para cargos de confiança no Executivo, como secretarias de Estado ou ministérios, o parlamentar que aceitar deixaria a vaga em aberto, não podendo o suplente tomar posse em seu lugar. Parece radical, senhoras senadoras e senhores senador presidente Paulo Paim, mas entendo que só assim alguns representantes da classe política passariam a atuar mais inteiramente em suas funções e não estariam tão focados nas eleições seguintes, desde os primeiros momentos da investidura no cargo, a qual acabou de ser diplomado. O voto em trânsito para todos os cargos eletivos deveria também entrar na pauta da reforma política. Inclusive, apresentei projeto de lei a esse respeito, o PLS 130/2013, já aprovado no Senado, permite que o cidadão brasileiro, fora do domicílio eleitoral, possa votar em todos os cargos eletivos, desde prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, senadores e governadores. Hoje, a permissão é apenas para presidente da República. Entendo que a Justiça Eleitoral terá plena capacidade para regulamentar a forma de executar a votação. Até porque a cada eleição vemos uma novidade. A deste ano foi o ponto biométrico. Por que não acreditar que a tecnologia vai continuar avançando a cada ano para permitir o pleno direito do exercício de cidadania no dia do pleito e viabilizar a ampliação do voto em trânsito? É a indagação que deixo à consideração de Vossas Excelências. Outro ponto fundamental é o voto distrital. Ainda como deputado federal constituinte, e mesmo antes, lá pelos idos de 1980, apresentei um projeto de lei que instituiu o voto distrital no Brasil. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, à época, ou seja, 1980, um parlamentar conhecido do Ceará, chamou-me à parte e disse o seguinte, abre aspas, Figueiró, seu projeto é interessante, mas não vai passar jamais. Você acha que eu vou votar em um projeto que me prejudicaria? Foi a indagação dele. Disse com a maior sinceridade. Ele, parlamentar de 6 mandatos naquela ocasião, havia sido eleito inicialmente pela região do Crato. Depois passou e se manteve no Congresso graças aos votos de todo o Ceará. E o voto distrital impediria a carreira dele. Na maior desenvoltura, ele assumia com toda a sinceridade o interesse em legislar em causa própria. Hoje, passados tantos anos, continuo sendo pelo voto distrital. Ele evita a presença do poder econômico, reduz a área da disputa, tornando-a mais partidária. Além disso, o representante do povo eleito é o que de fato está mais próximo dele.
Sou contrário ao argumento de que a eleição distrital se perde, entre aspas, a visão global. Ao contrário, o eleitor leva a voz local para problemas de ordem geral, conjugando com essas e tornando-as nacionais. Além disso, pode acompanhar de perto a atuação de seu parlamentar e filtrar melhor suas ideias. Senhor presidente, senador Paulo Paim, também não posso deixar de destacar: é preciso eliminar, entre aspas, a ditadura das cúpulas dos partidos políticos. Digo isso com a experiência de quem convive há mais de meio século nas vivências partidárias, das quais só tenho admiração por duas: a UDN, ressalto, a original de 1945, e o PSDB, pelas suas estruturas doutrinárias inquestionáveis. Refiro-me àquelas cúpulas partidárias que são insistentes e persistentes em manter-se nas posições de comando e o alvedrio de lideranças fecha as portas ou as deixa entreabertas ao desejo de tantas e tantas vocações de jovens, entre aspas, de todas as idades, que querem efetivamente participar, contribuindo com o fervor do seu entusiasmo. Ocorre que os partidos, com base na lei orgânica atual, fogem à modernidade do tempo em que vivemos. Seus dirigentes têm cisma oligárquica, não permitem a renovação de valores, temem perder o manto. O professor de ética da Unicamp, Roberto Romano, afirmou com propriedade com a qual eu concordo, aspas, as oligarquias mandam nos grandes partidos. Digo eu, não só nos grandes, como nos pequenos, esses a busca de transações inconfessáveis. Controlam tudo, alianças, supostos programas, o cofre e o erário eleitoral, que usam como moeda de troca. Pelas evidências, ninguém poderá discordar do eminente professor que aduz em suas declarações que é preciso impor eleições primárias e mandatos de 2 anos para os dirigentes partidários, sem reeleição. Concordo, discordando apenas quanto à negação da reeleição, desde que seja por apenas uma vez. Isso para que o bom dirigente partidário possa conseguir sedimentar o seu programa de arregimentação do partido. Para finalizar, senhor presidente, senador Paulo Paim, quero parabenizar nesse instante o senador Cristóvão Buarque pelo artigo publicado em O Globo no último sábado, no qual ele afirma que o Brasil não conseguiu completar efetivamente sua emancipação política após 200 anos de existência. Sua Excelência cita 8 obstáculos. Primeiro, custo das campanhas. A seguir, política prisioneira do sistema de financiamento, amarras impostas pelos institutos de pesquisa e por marqueteiros, falta de ideologia, programas assistenciais para exploração eleitoral, silêncio dos intelectuais, cooptação de agentes públicos por meio de mensalões, benefícios deletérios por ONGs, sindicatos, federações e outros, e, finalmente, aparelhamento do Estado pelo partido no poder. Concordo com tudo, com Sua Excelência, o que disse Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque, e acrescento o que citei há pouco. Precisamos combater a ditadura das cúpulas partidárias para arejar a estrutura com uma sistemática e periódica renovação em suas direções, e assim retomar o sentimento de representação partidária pelo povo. O resultado das recentes eleições, sob o mais vivo clamor popular, chama atenção para a imperiosidade eleitoral e partidária, a fim de oxigenar a escolha daqueles que devem dirigir os destinos de nossa pátria. Senhor presidente, eu quis deixar aqui, já nesse final da minha participação no Congresso Nacional, o que ocorre por mais quase meio século, deixar a minha contribuição para que Vossas Excelências, que aqui continuarão, possam utilizar delas, embora modestas, mas que representam um pensamento
de um cidadão que já, na sua fase outonal de vida, deseja que o país tenha um estatuto político, eleitoral, que realmente represente o pensamento e os anseios maiores do povo brasileiro. É esse o sentido, senhor presidente, das minhas palavras nesse instante, e agradeço muito a atenção de vossas excelências.